Se joelho dói depois de dar uma corrida, tipo, isso logo vira assunto no almoço de família. Ah, com certeza, a pessoa comenta com todo mundo. Ou uma enxaqueca persistente, uma alergia, até problemas de pele, né? O pessoal debate isso abertamente na mesa do café. Mas tem uma fronteira invisível no corpo humano onde o silêncio, sabe, ele ganha muita força. Uhum, da cintura para baixo. Exato. Da cintura para baixo e mais especificamente quando o assunto envolve o trato digestivo, os hábitos intestinais. A evacuação. Isso, o corpo humano nesse ponto se torna um tabu absoluto. E esse silêncio, por mais inofensivo que pareça de início, está literalmente custando a saúde de milhões de pessoas. É uma barreira cultural, né? E tem um preço biológico altíssimo. Nossa, sim. Quem sofre acaba escondendo sintomas que, seriam cruciais para que a medicina pudesse intervir a tempo. E é para quebrar exatamente esse silêncio que a nossa análise de hoje foca numa campanha global gigantesca chamada Maio Roxo. Uhum, que tem o Dia Mundial em 19 de maio. Isso mesmo. E o alvo dessa mobilização é jogar luz sobre uma sigla que esconde uma realidade super dura, que são as DIIs, ou doenças inflamatórias intestinais. Que englobam condições crônicas e, extremamente complexas, capazes de virar a rotina de qualquer ser humano de cabeça para baixo. Para a gente entender o que realmente está em jogo na discussão de hoje, nós cruzamos informações de um acervo médico e jornalístico muito sólido. Temos dados da Associação de Gastroenterologia do Rio de Janeiro, a AGRJ. Excelentes fontes, aliás. Sim, e também trouxemos reportagens do portal G1, que incluem a visão prática lá dos especialistas do GDIB, que é o Grupo de Estudos da Doença Inflamatória Intestinal do Brasil. Uhum. E, bom, para fechar a nossa base, um artigo minuciosamente detalhado da revista Veja Saúde, que foi escrito por um cirurgião do aparelho digestivo. Olha, é uma combinação muito boa, porque nos dá a visão do pesquisador, os dados populacionais e, a realidade crua de quem está operando esses pacientes lá na mesa de cirurgia. Com certeza. O nosso objetivo aqui é desmistificar o que exatamente acontece dentro do corpo de quem tem uma DI. Queremos entender as engrenagens dessa doença, investigar o porquê de os diagnósticos estarem explodindo no mundo moderno e mostrar como as inovações da medicina estão resgatando a vida dessas pessoas. Tem muita novidade boa nessa área. E para quem acompanha a nossa análise, aqui é que a coisa fica realmente interessante. Porque a tendência natural é achar que essas doenças estragam apenas o intestino, né? Exato, o pessoal acha que é só uma dor abdominal. Mas as fontes mostram que o impacto pode, estourar na pele, queimar os olhos e destruir até as articulações. O que derruba de vez aquele mito de que estamos falando apenas de uma dor de barriga mais forte. O que a gente tem aqui é um sistema imunológico inteiro que, perdeu completamente a bússola de navegação e resolveu atacar o próprio organismo. Então vamos abrir o capô e entender a mecânica disso. As DIs são patologias crônicas autoimunes. Uhum. Simplificando bem, as células de defesa, num lapso de confusão total, passam a enxergar os tecidos saudáveis do sistema digestório como se fossem invasores perigosos. Como se fossem bactérias ou vírus. Exato. E o resultado disso são feridas internas graves. Não tem uma cura definitiva, né? A realidade de quem vive com isso é meio que uma gangorra. Como assim uma gangorra? Existem as fases agudas de dor lancinante, inflamação ativa e os períodos de remissão, que é quando a doença dá uma trégua. Perfeito. E os médicos dividem esse problema em duas protagonistas principais, sabe? A doença de Crohn e a retocolite ulcerativa. Ah, sim. As duas compartilham essa natureza autoimune que você mencionou, mas elas operam com táticas de guerrilha bem diferentes lá dentro do corpo. Então, vamos detalhar essas táticas. A retocolite ulcerativa é responsável por cerca de 30 mil novos casos anuais só no Brasil. É muita gente. Bastante. E a característica dela é criar úlceras de forma bem localizada. Ela ataca especificamente a mucosa do intestino grosso, que é conhecido como cólon, e o reto. Uhum, é bem específico mesmo.
Já a doença de Crohn atua sem nenhum tipo de amarra geográfica. Ela pode surgir e criar feridas em absolutamente qualquer milímetro do tubo digestório. Tipo, começando na boca e indo até o ânus. É a forma como essas feridas se manifestam no dia a dia do paciente avassaladora, viu? Nas fases agudas, a gente está falando de uma dor abdominal que, assim, paralisa a pessoa. Nossa, Episódios de febre constante, uma perda de peso muito repentina. A diarreia é o sintoma mais associado, mas as fontes apontam que a constipação severa também pode acontecer. sério? Constipação também. Sim, pode travar tudo. E junto com isso vem o excesso de gases, né? Uma sensação de estufamento constante e aquele sinal que costuma ser o alarme definitivo para ir buscar ajuda, que são fezes com pus ou com sangue. Ver sangue assusta qualquer um. Demais. E um detalhe super interessante que o texto do G1 menciona é que por causa dessas campanhas tipo o Maio Roxo, muita gente acaba procurando o médico achando que tem uma DI e descobre uma diverticulite. Ah, verdade. Porque as dores abdominais podem se confundir bastante no começo. Se confundem muito. Mas voltando para as DIs, para ajudar quem nos ouve a visualizar como a doença de Crohn e a retocolite ulcerativa se diferenciam na prática, vamos imaginar o trato digestivo inteiro como se fosse uma longa rodovia, tipo desde a cidade de origem até o destino final. Eu gosto muito de usar o espaço físico para entender a biologia. Como que funcionaria essa rodovia inflamada? Então, a retocolite ulcerativa seria como um engarrafamento quilométrico com o asfalto totalmente esburacado, sabe? Mas esse caos acontece apenas e exclusivamente nos últimos quilômetros da rodovia. Certo, lá no trecho final. Isso, o problema fica totalmente contido lá no intestino grosso e no reto. Entendi. Já a doença de Crohn seria o pesadelo absoluto de qualquer motorista. São crateras profundas, bloqueios e acidentes que podem aparecer de surpresa em qualquer ponto dessa estrada. Em qualquer quilômetro. Exato. Pode ter uma interdição logo na saída, que seria a boca, aí um asfalto quebrado lá no meio, no intestino delgado, e de repente outro buraco gigante lá no final. O que é fascinante aqui, e aproveitando essa tua analogia da estrada, é que a gente precisa entender que o trânsito caótico dessa rodovia acaba vazando para cidades vizinhas. Como assim vazando? Porque como a resposta imunológica das DIs é mediada por células que viajam pela corrente sanguínea, a inflamação não respeita as paredes do intestino. Ah, ela se espalha. Isso é uma doença sistêmica. Então, essas mesmas células de defesa confusas podem atacar as articulações, causando quadros de artrite muito debilitantes. Caramba, e os documentos mostram que não para nas articulações, né? O estrago pode aparecer de formas que, tipo, ninguém imaginaria ligar o sistema digestivo. De forma alguma. A pele, por exemplo, sofre muito impacto. É bem comum a gente ver o eritema nodoso. Que seria o que exatamente? Ele se manifesta como uns nódulos vermelhos muito dolorosos, geralmente nas pernas. Ou então tem quadros mais graves, como o pioderma gangrenoso. O nome já assusta. Assusta, né? E é grave, porque a inflamação é tão brutal que abre feridas profundas na pele. E não para por aí. Os olhos? Sim, gerando uveíte ou episclerite. Na prática, a pessoa sente uma dor ocular intensa, sensibilidade à luz e vermelhidão, sabe? Porque as camadas internas do olho estão literalmente inflamadas. Uau. E, só para mostrar a força sistêmica absurda disso, as vias biliares lá no fígado podem ser atacadas também, resultando na colangite esclerosante primária. Ou seja, o intestino é o epicentro do terremoto, mas as ondas de choque estão derrubando estruturas no corpo inteiro. Perfeita definição. E quando a gente entende essa capacidade de destruição, fica impossível não olhar para a escala dos números. E é nesse ponto que as fontes revelam algo muito preocupante sobre a nossa sociedade moderna. O que os dados dizem? No Brasil, problemas inflamatórios intestinais no geral afetam de 12 a 55 indivíduos a cada 100 mil habitantes. Mas focando estritamente nas DIs, as estatísticas marcam 13 casos confirmados a cada 100 mil pessoas. E sabe quem é o alvo principal? A janela de maior incidência ocorre na juventude, na faixa dos 15 aos 40 anos. Nossa, muito cedo. Pois é, um baque enorme, porque atinge a pessoa bem no momento de maior construção social e profissional da vida dela, né? Com certeza. Mas olha,
Os geriatras fazem um alerta nos textos que a gente não pode pular. A população com mais de 60 anos precisa de atenção redobrada também. Por que necessidade? Isso acontece porque o envelhecimento traz uma redução natural na capacidade de absorver nutrientes. Sabe, tipo a intolerância à lactose, que vai aparecendo com a idade. Ah, sim. Esses desconfortos naturais da idade podem acabar mascarando completamente os sintomas de uma DI que esteja se manifestando mais tarde. Entendi. A pessoa acha que é só a idade, mas é a doença agindo. Exato. Agora, o que está causando isso tudo? A lista começa com a genética e o tabagismo, claro. Sempre presente. Passa também por desordens no microbioma, que é aquela imensa comunidade de micro-organismos que vivem dentro da gente. E chega até a falta de consumo básico de fibras e água. Mas o grande holofote recai mesmo sobre o nosso comportamento diário. Olha, o componente ambiental e de estilo de vida é gigantesco. É vital a gente explicar como isso funciona. Porque assim, a depressão, o estresse e a ansiedade não criam a doença do nada. Tá, mas então como eles influenciam? O que acontece é que o intestino tem uma rede nervosa imensa. Quando o corpo está sob um estresse crônico contínuo, a sensibilidade dessas células nervosas no trato digestivo dispara. Ah, então tudo inflama com mais facilidade? Exatamente. E aí, juntando esse estresse absurdo com uma rotina urbana onde a base da alimentação são os produtos ultraprocessados... Aqueles ricos em emulsificantes e pobres em nutrientes reais, né? Isso. O ambiente fica simplesmente perfeito para a doença se instalar. Porque a biologia humana não mudou na última década. Mas o nosso ambiente mudou drasticamente. Países em desenvolvimento como o Brasil passaram por um processo de urbanização muito violento e hiperacelerado. Populações inteiras abandonaram uma dieta tradicional com alimentos frescos e migraram em menos de uma geração para uma dieta ocidental totalmente industrializada. Aquela coisa de comer rápido ou fast food todo dia. Exato. E quando a gente soma essa química alimentar radical ao estresse avassalador das metrópoles modernas, ocorre uma ativação de um gatilho genético. Faz muito sentido. É como se a semente da doença sempre estivesse lá, adormecida, mas a vida moderna finalmente forneceu todo o adubo tóxico necessário para ela explodir. E é por isso que a gente vê o salto para 10 milhões de casos. Uau! O que nos empurra direto para uma grande contradição da nossa análise, né? Qual? Se o problema está explodindo dessa maneira num país como o Brasil, por que a campanha do Maio Roxo ainda precisa lutar tanto para ser ouvida pelas pessoas? Ah, é o tabu. Exato. A resposta que os textos dão é aquele tabu que a gente mencionou na abertura. O diagnóstico precoce é o grande objetivo de toda essa mobilização. Diagnosticar cedo é a linha fina que divide uma vida normal de uma vida repleta de internações e sofrimento. E a ciência médica já tem as ferramentas para investigar isso, viu? Como que funciona essa investigação na prática? São ferramentas muito precisas. A investigação de uma DI começa com a busca por marcadores de inflamação que ficam ocultos em exames laboratoriais comuns, tipo de sangue e de fezes. Tá, e aí? Dependendo do que for encontrado ali, os médicos sobem um degrau e usam ressonância magnética e tomografia para avaliar a extensão dos danos. Mas o padrão ouro de tudo isso, o momento realmente decisivo, é a colonoscopia. Ah, porque é o único jeito de realmente olhar para a parede da estrada esburacada, certo? Exatamente. Com a colonoscopia, o médico introduz uma câmera minúscula e consegue navegar por dentro da mucosa intestinal em tempo real. Deve ser fascinante. E não é só olhar, tá? É possível fazer biópsias na hora. O médico usa uma pinça minúscula para retirar amostras milimétricas daquele tecido machucado. E é a análise dessas células no microscópio que vai entregar o veredito final. Para ver se é Crohn ou retocolite. Isso. Ver se as úlceras têm as características de uma ou de outra. O problema prático disso tudo é que para o médico fazer a colonoscopia, a pessoa que está sofrendo precisa antes marcar uma consulta e ter coragem de dizer em voz alta: eu tô sangrando ao ir ao banheiro, sabe? Ou então, eu tô indo ao banheiro 10 vezes ao dia. E é aí que o tabu entra rasgando. Demais. E é por ignorar esses sinais, muitas vezes por puritanismo ou pura vergonha de falar sobre isso, que o custo do silêncio se torna devastador para a saúde. Muito devastador. As fontes detalham complicações físicas que, juro, parecem roteiros de filmes de terror. O intestino simplesmente não aguenta ficar inflamado por anos a fio sem tratamento.
A parede do órgão vai formando um tecido cicatricial grosso, muito rígido, que acaba causando obstruções intestinais perigosas, tipo a passagem fecha de vez. E os danos estruturais não param nessas obstruções. A parede inflama tanto que pode ocorrer uma perfuração intestinal aguda, que é uma emergência médica de altíssimo risco. E talvez o aspecto mais bizarro de tudo isso seja a formação das fístulas. Espera, como as fístulas funcionam exatamente? Esse nome é meio estranho para a maioria das pessoas. O nome é estranho e o processo é terrível. Funciona meio que como uma rota de fuga improvisada pelo corpo. Como assim? A parede do intestino fica tão inflamada, tão fina e machucada pela doença, que o corpo tenta desesperadamente desviar aquela inflamação para algum lugar. Ai, meu Deus. E acaba abrindo um canal anormal, sabe? Um verdadeiro túnel que liga o intestino diretamente a outros órgãos vizinhos. Nossa! Pode ligar a bexiga ou até mesmo vazar para a pele. Isso gera infecções brutais e abscessos muito profundos repletos de pus. Caramba! A saída recorrente para quem chega nesse estágio tão crítico é a mesa de cirurgia. Pra quê? Para remover cirurgicamente as partes que estão necrosadas, apodrecidas do intestino. Amputar o intestino. Exato. E para completar esse quadro sombrio, anos e anos de inflamação celular descontrolada multiplicam exponencialmente o risco dessa pessoa desenvolver câncer coloretal lá na frente. Fiquei chocada. Então, o que fica dessa montanha de complicações? O ponto que realmente chama atenção em todo o material é como um obstáculo social consegue destruir a nossa biologia. Como o silêncio adoece. Isso. A vergonha enraizada na nossa cultura sobre fluidos corporais, sobre evacuação e sobre o formato de fezes está literalmente arrastando pessoas para cirurgias mutiladoras. O maior desafio para o tratamento hoje não parece ser a falta de bisturis ou de máquinas de ressonância de ponta. Não mesmo. O grande gargalo é esse constrangimento que faz um ser humano preferir sofrer calado, suportar dores absurdas e sangramentos no escuro até chegar ao ponto em que amputar um pedaço do próprio intestino é a única saída que resta para sobreviver. Olha, isso levanta uma questão importantíssima, que vai muito além dos corredores dos hospitais. É exatamente por causa desse quadro crítico, desse medo de falar, que a mobilização social ganha um papel médico de fato. Faz todo sentido. As campanhas não existem só para enfeitar o calendário, sabe? Os textos citam eventos grandiosos, como o terceiro Fórum de IDI, que foi realizado lá em Brasília, trazendo essa pauta para o centro do debate político e de saúde pública no Brasil. Tirando o assunto do armário. Exato. Eles citam também caminhadas de conscientização realizadas em parques e aquela iluminação ostensiva de prédios e monumentos públicos com a cor roxa. Ah, eu já vi o Cristo Redentor roxo. É lindo. É lindo e tem um propósito forte. Tudo isso serve para quebrar o isolamento de quem sofre com a doença. Humanizar o tratamento significa dizer para quem está sofrendo, olha, a sua dor é real, nós estamos vendo, e não há motivo nenhum para você ter vergonha. A empatia coletiva acaba sendo o primeiro remédio. É uma visão muito bonita. Essa empatia coletiva funciona mesmo como bilhete de entrada para o consultório médico. E quando finalmente esse passo é dado e a doença é mapeada pelo especialista, a gente entra na fase de como combater isso na prática. A parte clínica. Exato. Nós já estabelecemos aqui que não existe uma cura mágica, mas o arsenal terapêutico de hoje em dia oferece um nível de esperança inédito para essas mais de 10 milhões de pessoas pelo mundo. Sem dúvida alguma, a medicina deu um salto gigantesco nessa área. Até bem pouco tempo atrás, o grande objetivo clínico era simplesmente apagar o incêndio superficial, sabe? Fazer a dor passar rápido. Pois, diminuir a dor e controlar os surtos de diarreia para a pessoa conseguir basicamente sobreviver a semana. Hoje, o foco da medicina de ponta mudou. O objetivo é alcançar não apenas a remissão clínica dos sintomas, mas a cicatrização completa da mucosa intestinal. Nossa, reparar o tecido mesmo. Exato. O alvo é fazer a parede daquele intestino voltar até a cara de um órgão saudável, impedindo qualquer evolução estrutural negativa no longo prazo. E olha, a evolução das armas contra essas doenças é uma linha do tempo muito reveladora nas fontes. O tratamento começou lá atrás com as drogas clássicas, como os aminosalicilatos e os pesados corticoides. Que eram
Meio que um tratamento de choque. Depois a ciência subiu um degrau e começou a usar os imunossupressores. Mas a verdadeira virada de chave, aquilo que está mudando o roteiro das DIs, são as famosas terapias biológicas. Que são uma revolução. Nós estamos falando de biotecnologia pura. São drogas formuladas para atacar mecanismos incrivelmente específicos da cascata inflamatória do corpo. Os textos listam inovações como nomes complicados, como os anti-TNFs, as anti-integrinas e os inibidores de JAK. E a diferença entre os remédios antigos e essas inovações, ela reside justamente nessa precisão mecânica, sabe? Como assim? Bom, o corticoide tradicional ataca o sistema imunológico inteiro da pessoa, sem muita distinção. Ele abaixa as defesas como um todo. As terapias biológicas, por outro lado, encontram a proteína específica que está dando a ordem de ataque no intestino e vão lá e desligam apenas aquele interruptor químico. Que incrível! Sim. Um inibidor de JAK, por exemplo, ele age como alguém que simplesmente corta a comunicação do celular no meio do caminho. As células de defesa perdem o sinal que mandava destruir a mucosa e a inflamação paralisa. Para visualizar essa diferença de uma forma mais prática para quem está ouvindo, a gente pode pensar nos antigos corticoides como jogar uma rede de pesca gigante e bem pesada sobre o sistema imunológico. Gostei, manda lá. Tentar puxar essa rede reduz o tamanho da inflamação, claro, mas também derruba as defesas do corpo todo, o que cobra um preço altíssimo em efeitos colaterais. A pessoa fica vulnerável a tudo. Perfeito. Já essas terapias biológicas modernas, elas funcionam tipo atiradores de elite num campo de batalha. Verdadeiros snipers microscópicos. Exato. Eles rastreiam, localizam a molécula exata que está causando aquele incêndio específico no tecido intestinal e neutralizam a ameaça, poupando completamente os órgãos vizinhos e o resto do exército de defesa do corpo. É brilhante. E essa capacidade cirúrgica dos medicamentos se traduz, no fim das contas, na devolução da vida ao paciente. Isso é o mais importante. Com certeza. Uma terapia direcionada assim consegue estancar de vez a progressão da doença, o que significa que uma pessoa diagnosticada com uma inflamação severa e crônica tem totais condições de voltar a ter qualidade de vida, trabalhar tranquilamente e, viajar sem entrar em pânico de não ter um banheiro por perto a cada esquina. Imagina o alívio que isso traz. É libertador. Porém, as diretrizes médicas nas nossas fontes martelam incansavelmente um conceito crucial aqui. A seringa com o medicamento biológico é fundamental, sim, mas não faz milagre sozinha. Ah, entendi. Tem que ter um pacote completo. Exato. O suporte multidisciplinar é obrigatório. Sim. E uma vez diagnosticado, o acompanhamento nutricional entra como um alicerce. Quem tem DI precisa muito de nutricionistas para desenhar estratégias super específicas, dependendo da fase do mês. Tem que adaptar a alimentação o tempo todo, né? Exato. Numa crise aguda, por exemplo, é crucial adotar dietas bem mais restritas para não causar atrito numa parede intestinal que já está em carne viva. Imagina passar uma fibra dura numa ferida aberta. Ai, nem fala. Mas, por outro lado, na fase de remissão, quando a pessoa está bem, o desafio é ampliar a dieta para garantir que o corpo consiga absorver nutrientes variados e não acabe enfraquecendo. E, ao lado do trato digestivo, tem um outro fator gigantesco: a saúde mental. Ah, os psicólogos e grupos de apoio são peças vitais dessa engrenagem toda. Com certeza são. Porque, pensa bem, receber o diagnóstico de uma doença crônica e incurável traz um fardo de ansiedade enorme para qualquer um. Lidar com a imprevisibilidade de acordar super bem num dia e passar o outro inteiro no hospital gera depressão clínica real. O peso psicológico deve ser esmagador. E o pior, se a mente do paciente estiver afundada no estresse crônico, esse próprio estresse continuará inflamando o intestino. Lembra das terminações nervosas que a gente falou? Exatamente. Criando um ciclo vicioso que nenhuma terapia biológica de ponta vai conseguir quebrar sozinha. Tem que tratar a mente junto. Bom, olhando para toda essa jornada que a gente trilhou hoje, fica super claro o tamanho do desafio.
A gente começou revelando a biologia por trás de feridas incuráveis no tubo digestivo e como a doença de Crohn e a retocolite ulcerativa viajam pelo sangue a ponto de atacar as articulações e cegar os olhos. Entendemos o porquê das estatísticas terem disparado para mais de 10 milhões de doentes globalmente, muito impulsionadas pelo estilo de vida estressante e ultraprocessado das grandes cidades. O gatilho moderno, né? Isso! Vimos que o maio roxo, além de iluminar prédios com luzes bonitas, serve de verdade para iluminar o diagnóstico precoce, que é a única forma de evitar aquelas fístulas, amputações e o câncer. E fechamos com esse brilho no fim do túnel, trazido pelas terapias de atiradores de elite e pelo cuidado psicológico e nutricional constante. É um retrato claro de que a ciência já tem as respostas biológicas, mas o primeiro passo é invariavelmente quebrar o preconceito social. Com certeza. E bom, para amarrar tudo isso, deixa aqui uma reflexão final que puxa as informações médicas que a gente discutiu para um campo bem mais amplo. Mais cedo, a gente mencionou que o estresse, a ansiedade profunda e a depressão servem como um gatilho, amplificando a sensibilidade nervosa lá do intestino. Sim, a rede neural do estômago e intestino. Pois é, a própria neurociência há muito tempo já apelidou o intestino de o nosso segundo cérebro. Levando essa anatomia toda em conta, fica o convite para quem nos ouve pensar. Será que essa escalada desenfreada de doenças inflamatórias intestinais, batendo números impensáveis, na casa dos 10 milhões, é puramente uma avaria física isolada? É uma boa provocação. Né? Talvez os nossos corpos estejam funcionando como um barômetro visceral do mundo moderno. A ideia de que o trato digestivo das pessoas está cada vez mais inflamado, sangrando e ulcerado, talvez indique, de uma forma tragicamente literal, que a velocidade alucinante e a pressão ininterrupta da nossa sociedade atual se tornaram algo simplesmente impossível de engolir e de digerir. Fica essa pulga atrás da orelha para quem nos acompanha. Um grande abraço, muito obrigada pela companhia e até o nosso próximo Mergulho Profundo.